Olá, esta é a quarta aula da disciplina de Teoria de Controle 2 do Departamento de Circuitos Elétricos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou o professor André Marcato e meu e-mail está aqui embaixo. Nesse segmento de vídeo, nós vamos apresentar o tema diagrama de Nyquist, que é uma técnica similar ao diagrama de Bode, utilizada para nós analisarmos a resposta em frequência de sistemas lineares invariantes no tempo. Obviamente, para você ter uma total compreensão do conteúdo que vai ser apresentado, seria interessante você assistir às aulas nos segmentos de vídeo anteriores, que compõem esta playlist. Antes da gente adentrar no tema de diagrama de Nyquist, eu vou rapidamente mostrar um sistema de controle que vem sendo cada vez mais utilizado nos dias atuais. Trata-se do Cruise Control, que vem embarcado em grande parte dos veículos, sejam automóveis, motocicletas, caminhões. O motorista ele leva o veículo à velocidade desejada, então ele ativa o sistema e ele aperta uma tecla para poder manter o veículo naquela velocidade. A partir de então, ele não vai ter que se preocupar em acelerar ou desacelerar o veículo, ele vai manter aquela velocidade de cruzeiro. No momento que ele seta a velocidade, na realidade ele está definindo um set point, por exemplo, 80 km por hora, e esse set point vai alimentar um sistema de controle em malha fechada. Então vai existir algum mecanismo, algum dispositivo que vai conseguir realizar a leitura da velocidade de saída. Nos primeiros dispositivos, essa leitura era feita através do próprio cabo do velocímetro. Nos dispositivos mais modernos, a gente pode utilizar acelerômetros ou até mesmo dispositivos baseados em GPS. A partir daí, a velocidade real do veículo é comparada com o set point e aí um controlador vai atuar no sistema mecânico do carro. Nos primórdios, essa atuação era diretamente no cabo do acelerador. Então existia lá um servo mecanismo que puxava ou destendia o cabo do acelerador para manter a velocidade de cruzeiro. E você pode também eletronicamente atuar na quantidade de combustível que está sendo injetado no motor. Então esse dispositivo realmente ele vem sendo cada vez mais utilizado, realmente traz um conforto para o motorista e obviamente totalmente baseado nas técnicas que a gente apresenta nesse curso, nessa disciplina de teoria de controle. E os sistemas mais modernos, eles apresentam um sistema de cruise control adaptativo, em que você seta a velocidade de 80 km por hora, mas se porventura você se depara com um veículo mais lento na sua frente, ele tem dispositivos, sensores diversos que automaticamente vão detectar a presença desse veículo e esses sensores vai permitir que o seu veículo diminua de velocidade para ficar com uma velocidade compatível com o veículo que está adiante, ou até mesmo se repentinamente algum veículo ele cruza a sua faixa, entra na sua frente, então o sistema ele vai ter um dispositivo que ele vai adaptar a velocidade que você setou, a velocidade do dispositivo que acabou de entrar na mesma faixa que a sua. Então realmente esse é um sistema que depende muito de todas as técnicas que a gente apresenta no decorrer desse curso. Mas então agora vamos abordar o assunto desse segmento de vídeo, que são os diagramas de Nyquist. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Na análise da resposta em frequência de sistemas lineares invariantes no tempo, o que nós fazemos é aplicar um sinal de entrada senoidal na entrada desse sistema com uma determinada frequência ômega. E nós queremos analisar como se comporta a saída em regime permanente. Observe o SS de steady state. A gente já demonstrou em aulas anteriores que a frequência do sinal de saída ela vai ser exatamente igual à frequência do sinal de entrada. Só que o sinal de saída pode apresentar uma amplitude diferente do sinal de entrada e uma defasagem angular em relação ao sinal de entrada. O que determina tanto a variação na amplitude quanto a defasagem angular é o G de Jω, que a gente chama de função de transferência senoidal. O G de Jω, na realidade, ele é um número complexo que depende de ômega, então ele depende, portanto, da frequência do sinal de entrada. Então esse número complexo, G de Jω, é obtido pela simples substituição de S por Jω na função de transferência do sistema. Então a gente observa que a amplitude do sinal de saída ela vai ser modulada
pelo módulo de G de J ômega, e a defasagem angular do sinal de saída em relação ao sinal de entrada é dada pelo ângulo de G de J ômega. Para a gente analisar o comportamento tanto do módulo do G de J ômega quanto do ângulo de G de J ômega, uma alternativa é a utilização dos diagramas de Bode, que foi tema de aulas anteriores. No diagrama de Bode, nós temos dois gráficos, um do módulo de G de J ômega e o outro do ângulo de G de J ômega. Então a gente consegue observar como ambas as grandezas elas variam em função da frequência do sinal de entrada. O módulo de G de J ômega, normalmente, ele é apresentado em decibéis, né? Então, nesse exemplo, que a gente está considerando uma função de transferência de primeira ordem, a gente observa, né, que o módulo de G de J ômega é igual a 0 dB, isso equivale a 1. Então, para baixas frequências, né, a gente tem a amplitude do sinal de saída igual à amplitude do sinal de entrada, e a partir de uma determinada frequência, que é a frequência de canto, a gente começa a observar um decaimento de 20 dB por década. Então, o sinal de saída ele vai ter amplitude atenuada em relação ao sinal de entrada, quanto maior, né, for a frequência aplicada no sinal de entrada. E a gente consegue observar ao mesmo tempo, né, como que o ângulo ele varia, né? Então, nesse caso, né, de um sistema de primeira ordem, para baixas frequências, a gente tem o sinal de saída praticamente, né, em fase com o sinal de entrada, mas na medida em que você apresenta, né, altas frequências na entrada do sistema, a gente tem uma defasagem angular de menos 90 graus. Logo, o diagrama de Bode é uma das ferramentas utilizadas para análise de resposta em frequência de sistemas lineares invariantes no tempo. O objetivo desse segmento de vídeo é apresentar uma outra maneira para nós realizarmos análise da resposta em frequência, que é o diagrama polar, também conhecido como diagrama de Nyquist. Qual a diferença em relação ao diagrama de Bode? Ao invés de a gente ter dois gráficos a serem analisados, a gente vai ter apenas um gráfico. Esse gráfico ele é composto pela trajetória, o lugar geométrico desse número complexo dado, né, pela função de transferência senoidal, na medida que você varia a frequência do sinal de entrada. Então aqui a gente tem um exemplo para um determinado ponto, né, que compõe o diagrama de Nyquist. Então, para uma determinada frequência, que é essa aqui, você tem o módulo de G de J ômega dado por esse comprimento aqui e um determinado ângulo. Ou então, né, esse ponto ele pode também ser descrito pela parte real do G de J ômega e pela parte imaginária do G de J ômega. Para baixas frequências, né, ômega igual a zero, a gente vai estar nesse ponto aqui, né, do diagrama de Nyquist. Na medida que você vai aumentando a frequência, a ponta do vetor ela vai descrevendo, né, uma trajetória, e aqui você tem, né, a região de altas frequências com ômega tendendo ao infinito. Aqui a gente consegue ver uma animação da trajetória do vetor G de J ômega, com ômega variando de 0 até infinito. Digamos que eu tenho uma função de transferência, G de S, igual a 1 sobre TS mais 1. Então, um sistema de primeira ordem. A função de transferência senoidal, o G de J ômega, é dado por 1 sobre T J ômega mais 1. Nós podemos avaliar o módulo de G de J ômega, que vai ser dado o módulo do numerador, é uma constante 1, continua 1. O módulo do denominador é raiz da parte real ao quadrado, então 1 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, T ao quadrado, ômega ao quadrado. Daqui a gente percebe o que, né? Para baixas frequências, se o ômega estiver tendendo a zero, quanto que vale o módulo de G de J ômega? O ômega ele vai ser zero, né? Então, essa parcela aqui some, aí você vai ter raiz de 1 ao quadrado, que é 1, 1 sobre 1 dá 1. Então, o módulo de G de J ômega vai ser 1. Para ômega igual a 1 sobre T, que é a frequência de canto, o que vai acontecer, né? Ômega ao quadrado vai ser 1 sobre T ao quadrado. Então, o T ao quadrado cancela com T ao quadrado, que vira 1. 1 mais 1 dá 1, raiz de 2. Então, a gente vai ter o módulo igual a 1 sobre raiz de 2. E para altas frequências, o denominador vai ficar muito alto, né? Vai ser um número muito grande. Então, 1 dividido por 0 dá 0.
Então, altas frequências, ômega tendendo a infinito, aí você vai ter um módulo tendendo a zero. E como é que vai funcionar, como é que vai se comportar o ângulo de G de J ômega? A gente tem uma constante no numerador, então o ângulo vai ser zero. No denominador, a gente tem um número complexo, o ângulo é o arco cuja tangente é a parte imaginária, t ômega, sobre a parte real, que é 1. Então, arco cuja tangente é t ômega. Como está no denominador, isso aqui vira menos arco cuja tangente é t ômega. Então, recordando do círculo trigonométrico, a gente tem aqui a reta de projeção das tangentes. Quando você tem o ômega tendendo a zero, como que vai ser o arco cuja tangente é t ômega? Você vai ter aqui na reta das tangentes um valor muito pequenininho, né? Então esse arco também ele vai ser muito pequenininho. Então esse ângulo vai ser 0 graus. Quando você tem o ômega igual a 1 sobre t, isso aqui vai virar arco cuja tangente é 1. Esse sinal negativo aqui, né? Então você vai ter menos 45 graus. E quando você tem um ômega muito grande, aí você, aqui na reta de projeção das tangentes, você vai estar olhando para um número lá em cima, né? Então, esse ângulo aqui, ele vai se aproximar a 90 graus. Como está no denominador, então vira menos 90. Então, para ômega tendendo a infinito, esse ângulo aqui vira menos 90. Deixa eu apagar isso aqui. Como que a gente pode traçar agora o diagrama de Nyquist? Então, aqui eu tenho o eixo imaginário, aqui eu tenho o eixo real. Para baixas frequências, o módulo vai ser 1 e o ângulo vai ser 0. Vamos marcar esse número aqui com uma cor diferente. Esse número vai estar aqui, né? Olha bem o nosso vetorzinho aqui, né? O módulo vai ser 1 e o ângulo vai ser 0. Então, eu tenho esse ponto aqui. Esse ponto é correspondente a um ômega baixas frequências. Na medida em que você aumenta o ômega, o que acontece com o ângulo? Ele vai assumindo valores negativos, né? Até quando o ômega chegar em 1 sobre t, você vai estar nesse ponto aqui, né? Você vai estar com um ângulo igual a menos 45 e o módulo igual a raiz de 2. Então, menos 45 vai estar mais ou menos nessa região aqui. A gente vai ter mais ou menos esse comportamento aqui, né? Então, esse ponto aqui, ele corresponde, né, ao módulo 1 sobre raiz de 2 e o ângulo menos 45 graus. Finalmente, quando você está em altas frequências, o módulo vai ser 0 e o ângulo vai ser menos 90. Então você vai ter um número muito pequenininho que vai ter esse comportamento aqui, né? Ele vai estar apontando para baixo, porque o ângulo é menos 90 graus, mas o módulo dele vai ser muito pequeno. Então ele vai estar nessa região aqui. Então essa curva aqui, ela descreve a trajetória do G de J ômega na medida em que você varia a frequência de 0 até infinito. Sempre é bom destacar que o diagrama de Nyquist, então, é uma curva, né, parametrizada de acordo com a frequência. Cada pontinho, né, que compõe o diagrama de Nyquist, ele está associado a uma determinada frequência. Frequentemente, quando você traça o diagrama de Nyquist, utilizando uma linguagem de programação, como o MATLAB ou o próprio Python, ele vai traçar o diagrama de Nyquist considerando que a sua frequência está variando de menos infinito até infinito. Então ele vai traçar, nesse caso aqui, o gráfico de uma circunferência completa. A explicação do porquê disso vai chegar em aulas posteriores, né? Porque quando a gente estiver estudando estabilidade pelo critério de Nyquist, a gente realmente vai ter que analisar, né, o diagrama de Nyquist, considerando a frequência variando de menos infinito até infinito, mas a gente vai ver o porquê disso mais para frente. Eu vou deixar também para um segundo momento demonstrar que, no caso de um sistema de primeira ordem, o lugar geométrico, né, descrito pelo diagrama de Nyquist é uma semicircunferência perfeita. Vamos agora aqui no ambiente do Google Colab, utilizando a linguagem de programação Python, verificar como que o diagrama de Nyquist é construído através de uma função que eu desenvolvi, chamada função Nyquist animado. Essa função ela recebe 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é uma função de transferência que a gente deseja construir o diagrama de Nyquist. O segundo parâmetro é uma potência de 10 referente
A menor frequência que a gente vai mostrar, o terceiro parâmetro é uma outra potência de 10 referente à maior frequência, então aqui eu estou indo de 0,01 até 100, e aqui quantos pontos eu desejo utilizar para construir, né, o lugar geométrico que corresponde ao diagrama de Nyquist. Anteriormente, né, a gente definiu a função de transferência. Eu defini a minha constante de tempo, t igual a 1. O numerador, ele são os coeficientes do polinômio do numerador, como o numerador é igual a 1. Então essa lista aqui ela vai conter apenas um elemento, que é o número 1. Depois a gente vai ter uma outra lista que contém os coeficientes do denominador, é ts mais 1, né? Então a gente tem o coeficiente t aqui associado ao s e o termo independente 1. E depois a gente usa o comando, né, da toolbox control tf num para definir o nosso sistema. E aí é só chamar a função Nyquist animado. Vamos lá? Então essa função ela gera um gráfico usando a biblioteca Plotly, só que ele tem duas características interessantes, né? Ele tem esse botãozinho aqui, que é um botão que vai animar o gráfico, e aqui a gente tem também um slider, né, que é uma barra de rolagem. Então, através do slider, quando você movimenta esse controle, você vai conseguir ver o vetor vermelho correspondente ao g de j-ômega, relativo à frequência. Então, aqui é a frequência 0,14 radianos por segundo. Quando a gente está, né, numa baixa frequência, a gente observa nesse vetor com o módulo 1, né, e o ângulo é 0 graus. Na medida que você vai aumentando a frequência, você consegue perceber, né, que esse ângulo ele vai ficando negativo, né, ele sai de zero, né, passando por valores negativos. O módulo ele vai diminuindo até que ele chega lá em menos 90 graus com o módulo pequenininho, quando eu tenho uma frequência em torno de 100 radianos por segundo. Se eu quisesse ver a animação ser realizada de forma automática, é só clicar aqui no botão play. E a gente consegue ver a construção, né, o diagrama de Nyquist sendo construído iterativamente. Se você quiser, por exemplo, colocar mais pontos, né, se eu quiser colocar, por exemplo, 25 pontos, ele vai ser mais lento um pouquinho, né, mas ele vai mostrar exatamente a mesma informação, né? A gente consegue ver o vetor, né, descrevendo a trajetória. E essa função, né, permite, né, você utilizar outras funções de transferências, né, outros sistemas. Quem quiser ter acesso a essa função, é só me mandar um e-mail, vai ser um prazer enviar essa função para que você possa testá-la aí com seus experimentos. Eu desenvolvi uma outra função que facilita a comparação do diagrama de Nyquist com o diagrama de Bode. Vou subir aqui um pouquinho, que ela já está preparada para a gente poder mostrar. Essa função ela chama Bode-Nyquist. Os parâmetros de entrada são os mesmos da função Nyquist animado, né? Então aqui eu defini da mesma forma a nossa função de transferência. Eu vou apagar aqui que eu tinha feito aqui um sistema, um exemplo, um sistema de terceira ordem. Então vou apagar aqui. Pronto, né? Então vou rodar, vocês vão ver que é interessante. Tá lá, né? Então agora a gente consegue ver aqui à direita o diagrama de Nyquist e à esquerda o diagrama de Bode. Então olha que interessante. Na medida que a gente vê, né, o g de j-ômega descrevendo a sua trajetória, a gente consegue ver o ponto equivalente no diagrama de Bode. Então na medida que no diagrama de Nyquist a gente vê o vetor percorrendo a sua trajetória, né, e traçando o diagrama de Nyquist, a gente consegue ver no lado esquerdo o diagrama de Bode, né? Aqui a gente já está com valores de módulo muito pequenininhos e o ângulo atingindo menos 90 graus. Eu vou alterar aqui, né, para colocar 10 a menos 2 e 10 ao quadrado, porque como vocês devem ter achado talvez um pouquinho estranho, né, ele não está tocando aqui o eixo real, porque eu comecei com uma frequência um pouquinho mais alta, né? Começando agora de 10 a menos 2, ele vai realmente sair praticamente em cima do eixo real. Tá lá, né? Então agora a gente vê o diagrama de Nyquist quase que tocando lá o eixo real. Então vamos apertar o play aqui. Tá lá, né? Aqui a gente está com o módulo 1, você pode ver que em dB a gente está com 0 dB, e aqui já começou já a decrescer o módulo, né? Da mesma forma, essa função ela tem o slider, né? Então você consegue aqui colocar numa frequência específica. Então nesse ponto aqui, né, a gente tem o ângulo em torno de menos 45 graus, o módulo em dB ele já está menor do que 0, né? Então esse é um número menor do que 1, a gente consegue observar aqui lá no lado direito, né, no diagrama de Nyquist. Então
Então, na realidade, o diagrama de Nyquist, ele concentra num único gráfico as mesmas informações que a gente tem lá no diagrama de Bode, através de dois gráficos. O único cuidado que você tem que tomar é porque, você olhando aqui para o diagrama de Nyquist, parece que é uma elipse, né? Essa trajetória que foi descrita, né? No entanto, realmente é uma semicircunferência. Mas por que isso ocorreu, né? Se você olhar para a escala, né, aqui no eixo X, você tem aqui um comprimento muito maior aqui que no eixo Y, né? Então, para você realmente ver aqui uma semicircunferência, a gente teria que utilizar alguma estratégia aqui para deixar esse comprimento aqui exatamente igual a esse outro. Vamos destacar aqui alguns pontos de atenção no diagrama de Nyquist, né? A gente, primeiramente, né, deve indicar os valores de frequência ao longo da curva. Eu já tinha dito antes que essa vai ser uma curva parametrizada em frequência. Cada ponto que compõe a curva, ele é relativo a uma determinada frequência de G de J ômega. Uma vantagem do diagrama de Nyquist em relação ao diagrama de Bode, a gente vai conseguir analisar a resposta em frequência em um único gráfico, para toda a faixa de frequências. Ao passo que no diagrama de Bode a gente tinha dois gráficos, um relativo ao módulo, outro relativo ao ângulo. Uma desvantagem na hora de construir o diagrama de Nyquist é que a gente não tem a possibilidade de fazer os diagramas separados, né, por fatores básicos, e depois a gente fazer uma soma para poder compor o diagrama de Nyquist final. Então, no diagrama de Nyquist, a gente não tem indicação clara da contribuição de cada fator básico, né? Realmente, para cada função de transferência, a gente vai ter que traçar o seu respectivo diagrama de Nyquist. A gente não vai poder utilizar aquelas estratégias que nós utilizávamos para a construção do diagrama de Bode, né? Que é aquelas estratégias baseadas em assíntotas. Vamos verificar como fica o diagrama de Nyquist, imaginando que a gente tem uma função de transferência com um fator integral. Então, G de S igual a 1 sobre S. Na hora que você substitui, né, o S por J ômega, a gente vai obter a função de transferência senoidal, que vai ficar igual a 1 sobre J ômega. Na hora que você transforma para a forma polar, a gente tem, né, um módulo igual a 1 sobre ômega, e como esse é um número imaginário puro aqui no denominador, você vai ter o ângulo o tempo todo igual a menos 90 graus. Então, o módulo de G de J ômega vai ser igual a 1 sobre ômega, e o ângulo vai ser constante, igual a menos 90 graus. Então, no próximo slide, a gente consegue ver como que fica, né? Se o G de J ômega é igual a 1 sobre ômega, ângulo menos 90 graus, para qualquer G de J ômega, a gente vai ter que estar nesse segmento de reta aqui, né? Com ângulo menos 90. Quando você tem um ômega pequeno, você vai ter o módulo de G de J ômega grande, né? Na medida que o ômega vai aumentando, esse módulo ele vai diminuindo, né? Até que ele vai chegar em valores bem próximos de zero quando você tem altas frequências. No caso que de G de S igual a um fator derivativo, né? Então G de S igual a S, na hora que a gente passa para a função de transferência senoidal, o G de J ômega vai ser igual a J ômega, que então o módulo vai ser o tempo todo igual a ômega e o ângulo 90 graus, né? Módulo igual a ômega, ângulo igual a 90 graus. No próximo slide a gente percebe, né? Aqui é o lugar geométrico, né, dos números imaginários puros, né, com ângulo igual a 90 graus. Como a expressão do G de J ômega é dada por ômega 90 graus, para baixas frequências você vai estar nessa região aqui, na medida que o ômega vai aumentando, você vai percorrendo aqui o eixo imaginário, né, na sua parte positiva. De volta ao ambiente do Google Colab, vamos verificar como fica o Nyquist animado, né? Inicialmente eu defino aqui a minha função de transferência, o numerador é igual a 1, o denominador é igual a S, aí somente o coeficiente do S é igual a 1, o termo independente é igual a 0, defino o sistema e chamo a função Nyquist animado. Vamos ver como fica. Pronto, né? Vamos usar o slider. Subir mais um pouquinho aqui. Então, para baixas frequências, né, a gente percebe que, olha bem, a gente tem um módulo, né, muito grande e o ângulo sempre menos 90. Né? Na medida que a gente vai aumentando a frequência, a gente percebe, né, que o vetor ele vai descrevendo, né, uma trajetória sobre o eixo imaginário negativo. Né? Na medida que a frequência ele aumenta, realmente o vetor ele vai ficar com um módulo muito pequenininho, mas mantém o ângulo igual a menos 90 graus.
se a gente quiser verificar, né, esse comportamento de forma automática, é só apertar o botão play aqui e a gente vai perceber o que ocorre. Vamos agora ver como fica o fator derivativo, né? O numerador é igual a S, então substituo aqui 1,0. O denominador agora que é igual a 1, então a gente deixa só o termo constante, né, igual a 1. Vamos rodar. Beleza, né? Usando o slider, a gente consegue perceber, né, que a gente está em baixas frequências. No momento que eu estou em baixas frequências, o módulo aqui do djω é muito pequeno, né? E na medida que eu vou subindo, né, então eu vou deslizando aqui o slider, a gente começa então a observar o módulo começando a crescer. Observe que ele demora, a gente começa demora a observar o efeito dele começar a crescer, porque a escala do eixo Y aqui, né, do eixo imaginário, ela está indo até 100, né? Então aqui para toda essa região de baixas frequências, né, até quando eu estou aqui com 3.16, o valor aqui realmente ele é muito pequenininho aqui no eixo imaginário. Então a gente percebe, a gente vê que o vetor ele ficou aqui colado na origem, né? Mas a partir do momento que eu chego aqui em 10, né, e em diante, né, a gente já começa a perceber o vetor ele crescer, né, mantendo sempre o ângulo 90 graus e o módulo exatamente igual à frequência. Vamos ver agora a comparação do diagrama de Bode com o diagrama de Nyquist. Eu vou ter que fazer a mesma operação aqui, né? O numerador vai ser 1,0 e o denominador vai ser constante, igual a 1. Vamos rodar. Na esquerda, né, a gente vê o diagrama de Bode, então a gente percebe o ângulo, né, o tempo todo constante em 90 graus, e a gente consegue perceber que no diagrama em dB, né, a gente percebe o módulo crescendo 20 dB por década. Então aqui a gente tem a frequência 1 radiano por segundo, uma década acima, né, a gente tem a frequência 20 radianos por segundo. E aqui, à direita, é o diagrama de Nyquist. Então a gente percebe aqui em preto, né, a trajetória percorrida pelo diagrama de Nyquist. Vamos apertar play aqui, né? Então a gente consegue perceber, né? A gente está aqui na região, aqui o módulo realmente é muito pequenininho, né? O módulo é abaixo de 0. Aí quando o módulo ele começa aqui a passar valores, né, maiores do que 0 em dB, a gente começa a observar aqui o diagrama de Nyquist também acompanhando esse movimento. Digamos que eu queira fazer o diagrama de Nyquist de uma função de transferência com um fator de primeira ordem no numerador. Então um TS mais 1. O primeiro passo é substituir o S do G de S por Jω para nós obtermos a função de transferência senoidal. Aí você vai ter T Jω mais 1. Vamos então verificar qual vai ser a expressão do módulo de G de Jω. Ele vai ser igual à raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então você vai ter raiz de 1 ao quadrado mais t ao quadrado, ômega ao quadrado. Vamos iniciar avaliando o comportamento do módulo de G de Jω para a região de baixa frequência, para o ômega tendendo a 0. Então, quando o ômega está tendendo a 0, essa parcela aqui no radicando some, né? E aí você vai ficar com raiz de 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, você tem aqui 1. O que vai acontecer quando o ômega estiver igual a 1 sobre t, que é a frequência de canto? Na hora que você substitui o ômega igual a 1 sobre t aqui, você vai ter 1 sobre t ao quadrado, que vai cancelar com esse t ao quadrado aqui. Isso aqui vira 1, mais 1 ao quadrado dá 2. E aí você vai ter aqui a raiz de 2. Quando o ômega está tendendo a infinito, aqui a gente está analisando a região de alta frequência, o que vai acontecer? Você vai ter essa expressão aqui muito grande, né? E aí a raiz desse número tendendo a infinito, também vai tender a infinito. Então, nesse caso, o módulo de G de Jω também vai tender a infinito. E como é que vai ficar o ângulo, né, de G de Jω? Ele vai ser igual ao arco cuja tangente é a parte imaginária, que é Tω, sobre a parte real, que é 1. Então, esse ângulo ele vai ser igual ao arco cuja tangente é Tω. É interessante a gente traçar o círculo trigonométrico e aqui a reta de projeção das tangentes. Se você tem um ômega muito pequenininho, você está aqui na reta de projeção das tangentes, né? Então esse ângulo também vai ser muito pequenininho. Então para a região de baixa frequência, com ômega tendendo a 0, esse ângulo ele também vai tender a 0 graus. Para o caso particular em que o ômega é igual à frequência de canto, na hora que você substitui o ômega aqui por 1 sobre t, os t's vão cancelar, aí você vai ter o arco cuja tangente é 1, e esse arco é igual a
45 graus. E para a região de altas frequências, com ômega tendendo a infinito, o que vai acontecer, né? O arco cuja tangente é infinito vai ser igual a 90 graus. Com isso a gente consegue traçar o diagrama de Nyquist. Então aqui a gente tem o eixo imaginário, aqui nós temos o eixo real. Quando você tem baixas frequências, o módulo de GJ ômega vai ser 1 e o ângulo vai ser 0. Então a gente pode traçar esse ponto aqui, né? Então você tem um ponto com o módulo 1 e o ângulo 0, que é justamente descrito por esse vetor aqui, né? Módulo 1, ângulo 0. A gente observa que na medida que o ômega for crescendo, e aí você olha para essa expressão aqui, isso aqui é justamente o cálculo, né, da hipotenusa de um triângulo retângulo com um dos lados igual a 1 e o outro lado igual a t ômega. Então a gente percebe justamente isso aqui, né? Esse lado aqui é o tempo todo 1 e esse outro lado aqui vai ser t ômega. Então na medida que o ômega for crescendo, a gente vai perceber o diagrama de Nyquist percorrendo essa trajetória aqui. Para o caso particular, né, em que o ômega é igual a 1 sobre t, a gente vai ter justamente esse caminho aqui, né? Então aqui você tem o ômega igual a 1 sobre t. Aí você vai ter esse módulo aqui igual a raiz de 2 e esse ângulo aqui igual a 45 graus. Deixa eu apagar esse rascunho. E o que vai acontecer quando você tem um ômega igual a infinito, né? Aí você vai estar com esse segmento de reta muito alto, né? Aí o ângulo realmente vai ser igual a 90 graus e o módulo de GJ ômega vai ser também muito grande. Então esse aqui é o diagrama de Nyquist para uma função de transferência representada apenas por um fator de primeira ordem no numerador. Ele vai percorrer esse caminho aqui desde a baixa frequência até a alta frequência. Então a gente coloca aqui, né? Esse ponto equivale ao ômega tendendo a 0 e esse ponto aqui vai ser o ômega tendendo a infinito. Vamos validar agora o comportamento do fator de primeira ordem no numerador usando o Google Colab com a linguagem Python, né? Então vou ter que adaptar aqui o meu numerador, que ele vai ser ts mais 1. O denominador ele é igual a 1. Então a gente define o nosso sistema, basta rodar a nossa função. Aparentemente ficou estranho aqui, né? Porque está muito coladinho aqui, né, o diagrama de Nyquist ao eixo imaginário, mas é porque ao conceber a função, a gente definiu o range do eixo y igual ao range do eixo x. Como esse número aqui, né, o módulo é muito grande, automaticamente o range do eixo x também foi definido como 100. Ficou 100 aqui em cima e 100 aqui também no eixo x. Então esse gráfico ele ficou muito colado no eixo imaginário. Mas se a gente clicar em play, né, a gente percebe o comportamento do vetor igual a gente verificou lá. Beleza, né? Se a gente agora der um zoom mais próximo aqui do eixo imaginário, a gente vai perceber agora o comportamento melhor, né? Realmente a ponta da seta aqui ela ficou com uma escala, não ficou com uma escala legal, né? Mas a gente consegue perceber, na medida que você vai aumentando a frequência, a gente consegue perceber o comportamento igual a gente tinha determinado lá. Vamos verificar agora quando você compara o Bode com o Nyquist, né? A mesma coisa. Então vou colocar aqui ts mais 1, o denominador é 1, só rodar. Então aqui a gente tem o diagrama de Bode, né? A gente começa a perceber que na região de baixa frequência a gente tem 0 dB, que isso equivale ao número 1, né? E na frequência de canto, que é justamente igual a 1 sobre t, o nosso t nesse caso é 1, então na frequência de 1 radiano por segundo ele começa a crescer 20 dB por década. E o ângulo, né, ele começa em 0 e vai terminar lá em altas frequências com 90 graus. E aqui a gente está vendo o nosso diagrama de Nyquist, né? Eu vou tentar dar um zoom aqui para ver se fica melhor, né? Então vamos lá, vamos dar um play. Novamente a seta aqui ela não ficou legal porque a gente define a escala da seta em função do maior tamanho que o vetor assume ao longo do processo. Então para aquela região ali, né, em que a gente tem um módulo pequeno, né, do GJ ômega, a seta ficou muito grande. Mas a gente percebe, né, que ela percorreu justamente o caminho que a gente tinha avaliado lá no nosso notebook. Para finalizarmos esse segmento de vídeo, vamos analisar o diagrama de Nyquist para uma função de transferência quadrática. A forma padrão
do fator quadrático, né, do fator de segunda ordem é essa aqui, né? Ômega n ao quadrado sobre S ao quadrado mais 2qc ômega n s mais ômega n ao quadrado. O primeiro passo é obter a função de transferência senoidal. Aí você vai ter que substituir o S por J ômega. Vamos obter o G de J ômega. Então você vai ter J ômega ao quadrado mais 2qc ômega n vezes J ômega mais ômega n ao quadrado. E aqui no numerador, ômega n ao quadrado. Se você dividir, né, tanto o numerador quanto o denominador por ômega n ao quadrado, a gente vai obter essa expressão aqui, né? O numerador vai ficar igual a 1, e no denominador, j ao quadrado vira menos 1, aí nós vamos ter ômega ao quadrado dividido por ômega n ao quadrado, mais 2qc. Agora eu vou ter ômega n dividido por ômega n ao quadrado, então isso vai ficar ômega n aqui no denominador, vezes esse ômega, vezes j. Mas, agora eu vou ter ômega n ao quadrado dividido por ômega n ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, a expressão de g de j ômega pode ser resumida como g de j ômega vai ser igual. Vamos colocar esse 1 no denominador, né? 1 mais. Vamos colocar agora essa parcela, 2qc, que multiplica j vezes ômega dividido por ômega n. E a última parcela, que vai ser menos ômega sobre ômega n, tudo isso ao quadrado. Esse somatório vai estar no denominador, né? O numerador vai ser igual a 1. Essa expressão é referente a um fator quadrático no denominador, né? São polos complexos conjugados. Se eu tivesse zeros complexos conjugados, se o fator quadrático estivesse no numerador, a expressão simplesmente seria essa aqui, né? 1 mais 2qc, j, que multiplica ômega sobre ômega n, menos ômega sobre ômega n, tudo isso ao quadrado. Então vamos evoluir com essas duas expressões aqui em paralelo. Como vai funcionar o módulo de g de j ômega para o caso em que eu tenho o fator quadrático no denominador? Vai ser igual a o módulo do numerador é igual a 1, dividido pelo módulo do denominador. Qual é a parte real do denominador? 1 e menos ômega sobre ômega n ao quadrado. Então você vai ter raiz de 1 menos ômega sobre ômega n ao quadrado, tudo isso, né, elevado ao quadrado. E agora vem a parte imaginária, né? Mais 2qc ômega sobre ômega n, tudo isso ao quadrado. Então essa expressão é referente ao módulo de g de j ômega. Se eu tivesse, né, o fator quadrático no numerador, a expressão seria a mesma, né? Só que a gente teria isso aqui, né? 1 menos ômega sobre ômega n, tudo isso ao quadrado, né? E toda a parte real elevado ao quadrado, mais 2qc ômega sobre ômega n, tudo isso ao quadrado. Beleza, né? Como é que vai ser agora o comportamento assintótico do módulo, né? O que vai acontecer quando o ômega estiver tendendo a zero? Essa parcela aqui vai sumir, essa parcela aqui vai sumir. Então, o módulo de g de j ômega, ele vai ser igual a 1 sobre raiz de 1, que é igual a 1. O mesmo vai acontecer do lado de cá, né? Porque você vai ter, né, o ômega, ele vai estar tendendo a zero, então essa parcela aqui some, aqui também some, então você vai ficar com 1 ao quadrado, raiz disso vai dar 1. Então você tem que ir para ômega tendendo a zero. Se o fator quadrático estiver no numerador, também você vai ter o g de j ômega igual a 1. O que vai acontecer agora se você se aproximar da frequência de canto, né? A frequência de canto é quando a frequência aplicada na entrada do sistema, no sinal de entrada do sistema, foi igual a ômega n. Essa é a frequência de canto de um fator quadrático, como a gente já viu em segmentos de vídeo anteriores, né? Então, como é que vai ficar o módulo de g de j ômega? Eu esqueci de colocar um módulo aqui. Como é que vai ficar o módulo de g de j ômega? A gente percebe que, né, esse termo aqui cancela com esse. Aí você vai ter 1 menos 1, então tudo isso aqui morre. E aqui você tem esse termo cancelando com esse, aí você vai ter o quê? 2qc, tudo isso ao quadrado, raiz disso vai dar 2qc, né? Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2qc. E o que acontece se o fator de primeira ordem tivesse no numerador, né? O ômega igual a ômega n no numerador. O módulo de g de j ômega, ele seria simplesmente igual a 2qc.
E finalmente, o que aconteceria se o ômega estiver tendendo a infinito, né? O módulo de g de j ômega. Ômega está tendendo a infinito, então aqui você vai ter ômega ao quadrado, né? Aqui você vai ter também 1 menos ômega. Na hora que você eleva ao quadrado, você vai ter um ômega à quarta. Então, assintoticamente, né, esse termo aqui ele vai ter muito mais peso do que esse outro, né? Então, você poderia aproximar essa expressão por 1 sobre ômega à quarta, né? Raiz disso vai ficar ômega ao quadrado. Como o ômega está tendendo a infinito, isso aqui vai para zero. Da mesma forma, né, quando o fator quadrático estiver no numerador, o módulo de g de j ômega vai ficar como, né? Aqui você tem um ômega ao quadrado. Aqui você vai ter como potência a potência preponderante, né, um ômega à quarta. Então, nesse polinômio, quando você está elevando tudo a infinito, a potência preponderante vai ser um ômega à quarta que vai ficar aqui. Raiz disso vai dar um ômega ao quadrado. Então, isso aí vai também tender agora a infinito. Beleza, né? Então, a gente conseguiu avaliar o comportamento, né, em baixa frequência, em alta frequência e com a frequência igual à frequência de canto, que é ômega n. Tanto para o fator quadrático aparecendo no denominador, quanto para o fator quadrático aparecendo no numerador. Vamos passar agora a análise do ângulo. O ângulo vai ser igual, né, ao arco cuja tangente é a parte imaginária, então é 2π ômega sobre ômega n, dividido pela parte real, que é 1 menos ômega sobre ômega n, essa segunda parcela ao quadrado. Então vamos lá, né? Então, ângulo de g de j ômega. O ângulo do numerador vai ser igual a zero, né? 0 graus menos arco cuja tangente é 2π ômega sobre ômega n, dividido pela parte real, que é 1 menos ômega sobre ômega n, tudo isso ao quadrado. No caso do fator quadrático no numerador, a expressão vai ser muito parecida, né? Só que não vai ter o sinal negativo, né? Vai ser diretamente arco cuja tangente é 2π ômega sobre ômega n, dividido por 1 menos ômega ao quadrado sobre ômega n ao quadrado. Vamos lá. Vamos verificar o comportamento em alta frequência, baixa frequência e na frequência de canto. Vamos colocar aqui o círculo trigonométrico com a reta de projeção das tangentes. Quando o ômega estiver tendendo a zero, o que nós vamos ter, né? Aqui em cima você vai ter 0 e aqui embaixo você vai ter 1. Olhando no círculo trigonométrico, né, a parte imaginária é 0 e a parte real é 1. Você vai estar nesse ponto aqui, né? Então o ângulo vai estar tendendo a 0. Então nesse caso, né, o ângulo de g de j ômega vai estar tendendo a 0. O mesmo vai acontecer aqui, né? Quando o ômega está tendendo a 0, o ângulo de g de j ômega também vai estar tendendo a 0. O que vai acontecer quando o ômega for igual a ômega n? A gente observa que aqui, né, você vai ter ômega n sobre ômega n 1. Então, na parte imaginária, você vai ter o quê? 2π. E na parte real, o que você vai ter, né? Ômega sobre ômega n, isso vai dar 1, 1 menos 1 vai dar 0. Então, que ângulo vai ser esse, né? Você observa aqui, né? Ou melhor, né? A parte real ela é igual a 0 e a parte imaginária ela vai ser 2π, né? Então, esse ângulo é igual a 90 graus. Então, o ângulo aqui vai ser igual, na realidade, devido a esse sinal negativo, né? Ele vai ser menos 90 graus. Quando o ômega é igual a ômega n com fator quadrático no numerador, o ângulo vai ser igual a quê? Muda só o sinal, né? Vai ser igual a 90 graus. E em altas frequências, quando o ômega está tendendo a infinito, o que vai acontecer com o numerador e o denominador, né? No numerador, você vai ter um número infinito aqui, positivo, né? E no denominador, você vai ter um número, um ômega ao quadrado, né, negativo. Então, olhando no círculo trigonométrico, você vai estar nessa posição aqui, né? A parte real, ela que vai
vai ser preponderante em relação à parte imaginária, né? Então você vai estar nesse ponto, o ângulo vai ser igual a 180 graus. Então a gente vai ter o módulo de G de J ômega igual a menos 180 graus. Então o ângulo excursa, né, de baixas frequências de 0 a menos 180 graus. Se o fator quadrático, né, tá no numerador, é a mesma coisa, né? O ângulo aqui ele vai ser igual a 180 graus. Então, no numerador, o ângulo vai excursar de 0 até 180 graus. Então, vamos apagar o nosso círculo trigonométrico, que serviu de rascunho, e vamos traçar o diagrama de Nyquist, né? Aqui o eixo imaginário, aqui o eixo real. Vamos fazer o diagrama de Nyquist de uma vez para o fator quadrático no numerador. Aqui o eixo real, aqui o eixo imaginário. Para baixas frequências, né, a gente vai ter o quê? Vamos relembrar aqui. O módulo vai ser igual a 1 e o ângulo vai ser igual a 0 graus. Então a gente vai estar nessa posição aqui, né? Vamos marcar, né? Então você vai estar módulo igual a 1, ângulo igual a 0 graus. Quando a frequência for igual a ômega-n, o ângulo vai ser menos 90. Então você vai estar nessa posição aqui, né? E o módulo vai ser igual a 1 sobre 2 QC. Então você vai estar nessa posição aqui, o módulo ele vai ser igual a 1 sobre 2 QC. Analisando agora o comportamento em altas frequências, a gente vê que o ângulo é menos 180 e o módulo vai ser igual a 0, né? Então a gente percebe que ele deve se aproximar da origem, né, do plano real, mas o vetor ele tem que estar apontando aqui para o menos 180. O comportamento, então, do diagrama de Nyquist, né, para o fator de segunda ordem vai ser mais ou menos assim. Essa distância aqui, que corresponde ao maior módulo, é a frequência de ressonância. Então é importante a gente apontar alguns pontos aqui que compõem o diagrama de Nyquist, né? Então esse ponto aqui corresponde à maior frequência, é a frequência de ressonância. Esse ponto aqui, ômega igual a ômega-n, vai ser sempre o ponto em que o diagrama de Nyquist cruza o eixo imaginário, e esse ponto aqui corresponde às altas frequências, a região de alta frequência. Um fato peculiar é o seguinte, né? Nos sistemas de primeira ordem, né, nos fatores de primeira ordem, sempre a gente vai ter o mesmo diagrama de Nyquist, né, que vai ser aquele semicírculo, né? No fator de segunda ordem, essa distância aqui ela vai variar, né, e ela depende do coeficiente de amortecimento. Quanto menor for o coeficiente de amortecimento, como ele está no denominador aqui, né, maior vai ser essa distância. Então, a gente vai ter variações aqui, né, do diagrama de Nyquist, conforme for, né, o coeficiente de amortecimento. E como vai ficar o diagrama de Nyquist para o fator quadrático no numerador, né? Aqui o eixo real, aqui o eixo imaginário. Região de baixa frequência, né? O ângulo ele vai ser 0 graus e o módulo vai ser igual a 1, né? Então, a gente consegue marcar facilmente aqui, né? O ângulo igual a 0 graus, o módulo igual a 1. Esse ponto aqui corresponde à região de baixa frequência, né? Então, ômega tendendo a 0 radianos por segundo. Quando você tem um ômega igual a ômega-n, o ângulo ele vai ser igual a 90 graus e o módulo ele vai ser igual a 2 QC, né? Ou seja, ele vai passar mais ou menos nessa posição aqui, né? 2 QC. Quando você está na região de alta frequência, o ângulo vai ser igual a 180 graus e o módulo vai ser infinito, né? Então agora a gente consegue traçar o diagrama de Nyquist aqui para o fator de segunda ordem no numerador. Da mesma forma, né, que o fator quadrático no denominador, essa distância aqui, ela depende do coeficiente de amortecimento, né? Se você tem um coeficiente de amortecimento pequenininho, o comportamento do diagrama de Nyquist vai ser esse aqui. Se você tem um coeficiente de amortecimento maior, o comportamento do diagrama de Nyquist vai ser aqui.
O importante é que essa frequência sempre ela vai ser igual a ômega-n. A frequência em que o diagrama de Nyquist cruza o eixo imaginário vai ser igual a ômega-n. Vamos validar essa dedução agora no ambiente do Google Colab com a linguagem Python, né? Vamos acertar os nossos parâmetros, né? Então agora eu tenho dois parâmetros. Vamos dizer que a frequência natural, o ômega-n, vai ser igual a 1 radiano por segundo. O coeficiente de amortecimento vai ser igual a 0,3. No numerador, né, a gente vai ter ômega-n ao quadrado. No denominador, o coeficiente do s ao quadrado é 1. O coeficiente do s é 2 vezes o coeficiente de amortecimento vezes ômega-n. E o termo independente é ômega-n ao quadrado. Então basta fazer isso, né? A gente definiu o numerador e o denominador. Nessa função a gente determina o nosso sistema. E aí eu vou chamar a função Nyquist animado. Vamos ver o que vai ocorrer. Está lá, né? Então aqui a gente tem o nosso diagrama de Nyquist. Vamos dar um play aqui para a gente poder ver o comportamento, né, do vetor que descreve, né, o diagrama de Nyquist, né? Então a gente percebe que ele percorreu justamente a trajetória, né, formando o lugar geométrico que a gente havia pré-determinado. Um fato interessante, né, que quando a gente coloca aqui, né, estabelece a frequência exatamente igual a ômega-n, a gente percebe que é justamente, né, o ponto em que ele cruza o eixo imaginário. Se a gente observar o valor da parte real, né, é igual, né, a menos 1,66. Se a gente imprimir aqui, né, vou dar um print aqui, print 1 sobre 2 vezes o coeficiente de amortecimento. Olha o valor impresso, 1,66, que é justamente, né, o valor, né, da parte imaginária quando o vetor está justamente sobre a frequência, né, ômega-n, né, quando ele está cruzando o eixo imaginário. Vamos fazer a mesma coisa, eu vou copiar esse preâmbulozinho aqui e vamos comparar o diagrama de Bode com o diagrama de Nyquist. Então, só vou dar um copy e aqui em cima eu vou dar um paste. Tá lá, né? Vamos verificar o que acontece. Então a gente observa, né, que a gente tem, né, o módulo em dB igual a 0, até próximo, né, da frequência de canto, 1 radiano por segundo, e aí depois ele começa a cair, né, 40 dB por década. Então nesse ponto aqui ele está em menos 40, uma década após, né, em 100 radianos por segundo, ele está em menos 80. Então, igual a gente tinha estudado, né, quando a gente estava analisando as técnicas construtivas do diagrama de Bode. O ângulo ele está transitando de 0 até menos 180 graus, como nós havíamos visto também, né? Então, se a gente colocar a animação, né, a gente vai conseguir ver o vetor descrevendo a sua trajetória, né? Observe que no momento que ele está aqui com o seu maior módulo, né, é quando ele estava passando justamente aqui no ponto na frequência correspondente ao pico de ressonância. Quando a gente inverte, né, o numerador com o denominador, a gente tem o fator quadrático, né, no numerador. Vamos ver o que vai ocorrer. Aparentemente, né, o comportamento a gente não está vendo exatamente o desenho que a gente observou no nosso desenvolvimento. É porque esse valor aqui está muito grande, né, na ordem de 10 mil, né? Se a gente der um zoom nessa região aqui, vamos ter que aumentar ainda mais esse zoom para a gente poder conseguir observar o que a gente tinha mostrado lá, né? Então aqui nesse ponto, né, a gente tem a parte real igual a 1, a parte imaginária aproximadamente igual a 0. E aqui ele cruza o eixo imaginário justamente, né, no ponto 2 vezes que si. O que si é 0,3, né? A gente está vendo ali a parte imaginária igual a 0,6. Então exatamente como a gente tinha previsto, tá certo? Realmente a escala aqui que ela não favoreceu, né, logo no início a nossa análise, mas a gente vê que o comportamento é exatamente igual a gente tinha previsto. Essa figura ela resume, né, o comportamento do fator quadrático no denominador, né? A gente tem aqui a região de baixa frequência com módulo 1 e o ângulo 0. Aqui a gente tem a frequência de canto, ou seja, sempre o diagrama de Nyquist ele cruza o eixo imaginário na frequência de canto, só que o módulo do G de J ômega na frequência de canto depende do coeficiente de amortecimento. Se você tem um coeficiente de amortecimento pequeno, aí você vai ter um módulo bem grande, né, porque na realidade esse ponto aqui ele corresponde a 1 sobre 2 que si. Se você tem um coeficiente de amortecimento grande, ele vai cruzar aqui com um módulo menor. Sempre ele vai chegar na origem, né, no ângulo menos
180 graus. Daqui a pouco a gente vai ver que a forma como o diagrama de Nyquist chega na origem depende da diferença entre o grau do polinômio do numerador e o grau do polinômio do denominador. E esse outro gráfico ele evidencia, né, como que a gente identifica, né, o pico de ressonância. Então o ponto aqui no diagrama de Nyquist, que a gente mais distante da origem, ele corresponde ao maior módulo de G de J ômega. Ele corresponde à frequência, né, em que a gente obtém o maior módulo de G de J ômega, que é justamente igual à frequência de ressonância. Com isso a gente chega no final desse segmento de vídeo. A gente ainda vai apresentar outros segmentos de vídeo sobre o diagrama de Nyquist, mostrando algumas características do diagrama de Nyquist, mostrando mais alguns exemplos. E lembrando que o diagrama de Nyquist vai ser uma ferramenta primordial para a gente poder estudar o critério, né, de estabilidade de Nyquist, que vai ser tema também de aulas futuras desse curso. Então muito obrigado por ter ficado até aqui, meu e-mail está aqui embaixo, vai ser um prazer se você entrar em contato para tirar dúvidas ou dar sugestões para a melhoria desse curso. Então até a próxima, até lá!